Boa noite, pessoal. Como eu tinha dito a vocês anteriormente, a aula de hoje vai ser sobre álgebra booleana e estrutura de repetições. Aqui estão os tópicos e o tópico 1 é sobre booleanos em C e os demais tópicos são sobre comandos de estrutura de repetição. Vamos começar com booleanos. A álgebra booleana é uma álgebra que é uma parte da matemática que trata de valores lógicos. E como a conjunção e a disjunção ou e a negação. Não. Então, ele é utilizado para expressões lógicas. Então, a gente tem a conjunção que é basicamente o nosso o I somatório, né? Então, por exemplo, a gente pode ter João é alto e belo. Sei lá, tô inventando. Temos a conjunção, que ele pode ser duas coisas. Temos a disjunção, que ele só vai ser uma coisa ou outra, que nessa minha frase não faz sentido nenhum, porém vamos fingir que faz. João é alto ou belo, nós vamos colocar alto ou baixo, por exemplo. E temos a negação, que é João não é alto João não é alto ou João não é belo, enfim. Tadinho de João. Vamos passar para frente. Na computação, usa-se o booleano para tomar decisões a partir de seus valores lógicos. Por exemplo, podemos determinar. Vamos determinar se. Deixa eu passar primeiro aquela parte. Acho que eu botei o slide na ordem errada. Deixa eu explicar a conjunção bem direitinho. Aqui a gente temos um exemplo da tabela verdade para a conjunção. Temos as duas condições P e Q e vamos considerar V como verdadeiro e F como falso. E sendo P conjunção Q igual a V,
se e somente se P igual a V e Q igual a V. Então, já botando para C, por exemplo. Se a gente tivesse aqui uma função if, se eu fosse utilizar isso aqui numa função if, por exemplo, a gente poderia utilizar essa conjunção como? A gente poderia utilizar testando mais de uma condição dentro da mesma função if. A gente poderia testar se A igual a B e B maior que C, um exemplo. Enfim, digamos que tinha isso aqui. O que ia acontecer? A conjunção, o símbolo da conjunção é no C, são dois comerciais. Significa que você está testando se essas duas condições são verdadeiras. Se essa e essas. Se essas duas condições são verdadeiras, né? Essas são verdadeiras. E vamos lá. Primeiro a gente ia testar. Se essa primeira for falsa e a segunda também for falsa, a saída, o resultado disso aqui vai ser falso. Ou seja, não ia entrar no if. Não ia entrar no if. Se esse primeiro for falso e o segundo for verdadeiro, ainda assim não ia entrar no if, porque uma das condições não era verdadeira. Tem que ser sempre os dois verdadeiros para que seja satisfeito. Então também não ia entrar no if. Aqui mesma coisa. Esse é verdadeiro, porém o outro é falso. Então também dá falso. E aqui os dois são verdadeiros. E aí sim é verdadeiro e ia entrar no if. Por que isso? Porque ele está testando se uma condição ela é isso aqui. Então, ele quer saber se esse quadrado que eu desenhei ele é vermelho e quadrado. Se ele for vermelho e quadrado, vai entrar no if. Agora, se ele for vermelho com bolinha amarela, não vai entrar no if, porque ele não é totalmente vermelho. Ele é quadrado. Ele satisfaz uma condição, mas não satisfaz a condição de ser totalmente vermelho. Então, ele não vai entrar no if. Ele satisfaz a primeira condição, mas não satisfaz a segunda. E é aquela coisa.
eu tenho esse círculo. Deixa eu descer, deixa pra lá. Cancela o exemplo. Então, conjunção, em resumo, conjunção, todas as expressões que você colocar vão ter que ser verdadeiras. Todas as condições vão ter que ser verdadeiras. Para que se, por exemplo, se entre no if, para que a saída seja verdadeira. A conjunção só vai ser verdadeira se todas as suas condições forem verdadeiras. Então, se eu for fazer um A igual a B, conjunção A maior que C, conjunção, enfim, não importa quantas tiver, C igual a D, não importa quantas tiver, todas têm que ser verdadeiras. Todas têm que ser verdadeiras para que a saída dessa conjunção, para que essa expressão seja verdadeira. Na prática, utilizar isso aqui dentro de um if, por exemplo, só iria passar pelo if se todas essas condições fossem verdadeiras. E tem essa possibilidade. Às vezes, a necessidade de se utilizar assim. Disjunção. Disjunção já é diferente. Disjunção é se uma condição for verdadeira, então já validou já validou a expressão. O único caso que a expressão é falsa é o que ambos são falsos. Então, se A igual a B, aí disjunção é o ou, né? Um ou outro. Ou B igual a C. Enfim, vamos colocar, digamos, dentro de um if. Se esse ou esse for verdadeiro, então ele já vai fazer o bloco de código que está aqui dentro. Só precisa que um dos dois seja. Não necessariamente os dois. Agora, se ambos forem falsos, aí não vai entrar no if. Eu estou utilizando o exemplo do if, porém não se utiliza apenas para o if, gente. Isso, booleano é uma
uma parte da matemática. Eu estou exemplificando mais para você porque é o uso que a gente vai ter. Expressões, essas expressões que a gente vai utilizar bastante. Eu vou até voltar para mostrar a vocês que é os operadores, né? Que é o, o operador de conjunção, o operador de disjunção e o operador de negação. Aqui a gente tem um exemplo de um código que testa se o número está entre 10 e 20. E como vocês podem ver aqui no if, ó, aqui no if, ele, vou começar do começo, ele cria uma variável, num, recebe do usuário um número e guarda na variável. Aí aqui em if ele testa se o número é maior ou igual a 10 e se o número é menor ou igual a 20. Ele tem que satisfazer essas duas condições. Satisfazendo essas duas condições ao mesmo tempo, ele imprime isso aqui. Não satisfazendo, ele imprime isso aqui. Então, é bem simples. Ele tem que estar acima de 10 e menor do que 20 ao mesmo tempo. E caso não tiver, vai imprimir não está entre 10 e 20. Bem simples. Vamos começar estruturas de repetição. As estruturas de repetição são comandos utilizados para evitar que um mesmo bloco de código que será executado repetidamente seja escrito de maneira linear no código. Enfim, às vezes a gente precisa repetir a mesma tarefa diversas vezes e não tem como, né? A gente tem que digitar não sei quantas vezes. Enfim, tem casos que seria impossível. Até porque a gente não ia ter como saber o número de vezes. Aí a gente tem alguns comandos que fazem isso automaticamente pra gente, facilitam a nossa vida. Um deles é o for. O comando for, aqui ó, for. O comando for, ele é utilizado quando a gente conhece o, o tamanho do loop, do laço de repetição. E o que isso quer dizer? Quando a gente sabe quantas vezes vai ser executado. Por exemplo, no código aqui ia ser executado 10 vezes. Agora apareceu a rocha. Nesse código vai ser executado 10 vezes. A, é,
Aí ele tem essa sintaxe. For, aí recebe uma variável para contar quantas vezes ele faz a repetição. Aí ele inicializa a variável, inicializa com 0, né? Enfim, isso aqui é a gente que coloca. Aí ele coloca a condição e a gente diz, enfim, a expressão aqui, condição. E aqui, nessa última parte, a gente coloca uma atualização dessa variável, para que na próxima vez que o laço passar, ele possa testar novamente essa expressão, essa condição, e ter um novo valor, né? Porque se tiver o mesmo valor, o nosso loop vai ser infinito, que é um problema. Nosso computador vai ficar rodando para sempre o nosso programa lá. Então a gente tem que acrescentar essa atualização aqui. Neste caso aqui, i recebe o que já está guardado em i mais 1. E é basicamente isso. Ele entra no código, faz isso aqui, volta para cá, faz de novo, volta para cá, faz de novo, enquanto não atinge, enquanto i for menor que 10, na verdade, para i menor que 10, né? Para i, para, que é isso, for significa para, né, em inglês, para i menor que 10, imprime a variável i, e esse códigozinho aqui nada mais nada menos que vai imprimir de 0 a 10. Besteirinha. Se a gente botar isso aqui, em vez de 10 a 1000, ele imprimir de 0 a 1000. Enfim. Sem a gente acrescentar 2 zerinhos aqui e ele ia imprimir até 1000. E a gente não ia ter que imprimir na mão, né? Não ia ter um trabalhão. A gente pode imprimir até o número que a gente quiser, dessa forma. Vamos passar. Outra maneira de atualizar a variável é dessa forma. Em vez de botar assim, x igual a x mais uma coisa, você coloca x mais igual, x menos igual. Para não precisar repetir, enfim, são pequenos atalhos. Vendo que aqui está i igual i mais 1. Eu poderia ter colocado i mais igual 1. São coisas para facilitar a nossa vida. E ainda tem um que facilita ainda mais, que é
esse operador, mas esse aqui só incrementa em 1 e você utiliza assim. Aqui embaixo já tem. Antes ou depois da variável, né? Aqui diz pré-fixado e pós-fixado. Vou deixar aí para vocês lerem. E eu quisesse ter utilizado lá naquele slide, eu teria utilizado o i mais. Ele iria a cada iteração ele aumentaria um inteiro na minha variável aqui. Em vez de i mais. Se eu quiser diminuir, seria i menos. Vamos lá. Fazer esse exemplo. Escreva um programa em C que imprime todos os números entre 0 e 20. Então, vamos fazer com for, né? A gente inicializa a variável de contagem e a gente coloca o teste, né? Parece a condição. Não é bem, a condição é a expressão. I menor ou igual a 20 e mais. Printf porcento i. Tá certo, não estou esquecendo nada. Descobriremos agora. Simples assim. Se eu quisesse botar até 200, exagerar. Escrever até 200. Ficou tão bonitinho. Não vou botar mais porque meu computador não gostou. Mas o número que eu quiser colocar dá certo. A gente ainda poderia fazer o quê? A gente poderia
receber do usuário. Olha só. E aí, ao invés de botar um número diretamente, a gente... Deixa eu ver se tá correto. A gente passa o número que o usuário deu como número final e vai imprimindo o i. Vamos ver. O número vai ser 27. E deu certinho. A gente pode utilizar essa expressão dessa forma, né? Utilizando a variável, uma variável no lugar do número diretamente, que também dá certinho. Vamos continuar. Aqui temos outro comando de estrutura de repetição, que é o while. O while é diferente do for, porque ele é utilizado quando a gente não conhece o tamanho do loop. A gente pode utilizar ele mesmo quando a gente não sabe quantas iterações vão acontecer. Então a gente não tem necessidade de ter um número em mente de iterações. O while traduzindo para o português significa enquanto. Então, ele vai fazer um trecho de código enquanto a condição que foi passada por parâmetro para ele, passada por parâmetro aqui, né, for verdadeira. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai fazer o bloco de código correspondente a ele, né? Esse exemplo aqui do lado, ele conta, ele também é fazendo a mesma coisa que a gente fez agora no exemplo anterior. Ele conta de 0 até o número que o usuário digitar. Bem simplesinho, né? Deixa eu dar uma... Então, enfim, esse aqui não tem muito o que dizer, não.
você coloca while, a expressão. Enquanto essa expressão for verdadeira, vai executar o seu bloco de código. Quando a expressão não for mais verdadeira, vai passar para a próxima linha. Logo em seguida a gente tem o do while. O do while é bem parecido com o while, porém ele faz o bloco de código antes de testar a condição. Então ele vai fazer ao menos uma vez o teste. Ele vai fazer ao menos uma vez o bloco de códigos, o bloco de código antes de testar a expressão aqui, como nesse caso aqui. Nesse caso aqui, ele está imprimindo, ele pede ao usuário para digitar um número, né? Aí ele imprime esse número, incrementa a variável, aumenta 1, incrementa 1, né? E testa se i é menor ou igual a número. Se ainda for menor ou igual, né? Enquanto for menor ou igual, aí ele retorna para cá para imprimir novamente, incrementar, testar novamente, retornar para cá e, enfim, ficar nesse ciclo até que isso aqui seja falso. Que isso aqui seja falso. Que a sua negação seja verdadeira. É uma expressão bem estranha de dizer, né? Mas é. Mas Mas é, mas é verdade. Quando isso aqui for falso, ele vai fazer o próximo bloco de código. Nesse caso aqui é o return. Ele vai retornar 0. Vou fazer o exemplo do while com vocês. Deixa eu salvar esse. Opa! Vamos aqui. Desculpa. Escreva um programa em C. Desculpa, gente. Escreva um programa em C que simula um sistema de validação de senha. O programa deve solicitar que o usuário digite a senha e só permitir que passe para o próximo passo quando o usuário acertar a senha. Senha. Então, a gente tem que definir primeiro uma senha. Eu quero acrescentar a vocês e relembrar logo lá das primeiras aulas. Foi
uma biblioteca a mais, que é a stdball.h, para a gente poder usar variáveis booleanas e acrescentar um conteúdo que é bem simples, bem simples, que são constantes. Constantes são basicamente o contrário de variáveis. Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver se é assim mesmo que coloca. Constante é um valor que não pode ser alterado durante o programa. Diferente da variável, né? Por isso que é justamente o contrário. E ele é definido pertinho das bibliotecas. E ele é criado parecido com a variável, só que por definição a gente utiliza ele com letras maiúsculas para a gente saber que é uma constante. Então eu vou colocar aqui senha. E a gente aqui está definindo essa constante, chamada senha. Então, quando a gente se referir à senha no nosso programa, é o valor 1, 2, 3, 4. Vamos começar. Então, vou repetir. É um constante, é um valor que a gente utiliza no nosso programa. Não pode ser alterado durante o programa, diferente da variável. E a gente utiliza, quando a gente vai precisar utilizar várias vezes o mesmo valor, a gente chama o bichinho pelo nome, ao invés de estar usando um valor genérico, que é mais difícil de utilizar, né? Por exemplo, imagina eu precisasse estar usando o pi. Aí eu botava um define para ele, né? Define pi. Aí 3.1415, e aquela ruma de número que ele tem. Aí quando eu fosse usar no programa eu usava só pi. Ficava bem mais fácil, né? Nesse caso vai ser 100. Aproveitei para inserir esse conteúdo na cabecinha de vocês. Vamos lá. Senha. E vamos botar um booleano para verificar. Vamos botar um booleano para verificar se a senha está correta ou errada. Vocês lembram que variáveis booleanas só recebem 0 ou 1, né? No
não sei se vocês ainda lembram da outra aula, as variáveis booleanas só recebem valores de 0 ou 1, pois elas só representam verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Solicitar que ele digite a senha, né? Digite sua senha. E depois que ele digitar a senha, a gente testa se a gente testa se a gente testa se senha igual a senha e imprime senha correta. E o que a gente vai fazer depois disso? A gente vai pegar a variável correto e vai acrescentar 1, que é para dizer que a variável foi verdadeira, né? Deu um valor verdadeiro, que a senha deu certo. A gente ter esse controle. Se não, printf senha incorreta, tente novamente. E correto não vai receber. E correto não vai receber nada, vai permanecer como está. E aqui vamos o while vai receber o teste enquanto correto foi igual a 0. Ou seja, enquanto a variável foi igual a 0, a variável a nossa variável de teste, né? A variável correto, que é a nossa variável booleana. 0 quer dizer falso. E falso para a gente aqui está sendo senha incorreta. Enquanto a senha estiver incorreta, ele vai fazer esse bloco de código aqui. Enquanto a senha estiver incorreta, a gente vai estar fazendo isso aqui. E quando a senha estiver correta,
ele vai acrescentar um ao correto. Eu posso até colocar assim, ó. Não, assim. Ou assim, ou então assim. Acrescentar um ao correto e aí essa expressão aqui não vai ser mais verdadeira, né? E aí vai sair e vai para o return e vai acabar o programa. Vamos testar. Minha senha, vou botar 5845. Vamos ver se funcionou. Senha incorreta. Tento novamente. Deixa eu... Nossa, que toque. Deixa eu colocar um contra barra N que eu esqueci. Oito, 5. Senha incorreta. Tento novamente. 6644. 99998. Eita, já tô inventando. Vou parar, senão vai bloquear. 1, 2, 3, 4. Senha correta. E entrou. Vocês estão vendo que o booleano foi utilizado como uma variável inteira, apenas para um teste, para uma questão de teste, para a gente saber se passou ou não passou dentro de uma expressão, dentro de uma função. No caso aqui, só para saber se entrou ou não aqui dentro. Ó. Como entrou nessa função if, acabou o programa, acabou o while, aliás, acabou a função while, fechou, saiu disso aqui. Imagina só que se a gente estivesse fazendo um sisteminha mesmo, isso aqui já seria de grande utilidade, porque seria a validação, a validação para a gente poder continuar o programa, né? Só passaria para a próxima fase do programa se depois que acertar. Se o usuário entrasse assim, por exemplo, a gente fizesse um sisteminha, porque eu ainda estou pensando, né, qual é o projeto que eu vou passar para vocês, mas aí eu fizesse para vocês fazer um sisteminha de login. Olha só como é simples fazer a senha. Mas aí vocês iam pensar como rebuscar a senha, como rebuscar a segurança. Porque aqui, né, tá bem chulo, bem horrível a segurança aí. Essa aqui dá para fazer um outro programa bem pequenininho para quebrar essa senha. Rapidinho. Enfim, gente. Por hoje vou dar uma pausa
e queria falar com vocês a, a nossa palavra-chave. Escrevi bem bonitinho aqui, ó. Palavra-chave é repetição, repetição e a próxima aula, gente, o que eu vou fazer são exercícios e revisão. Então a gente vai relembrar desde o começo e montar uma espécie de anotações para que a gente possa ver direitinho o que não aprendeu e relembrar todo mundo junto. Eu quero até que, se vocês puderem abrir o microfone e perguntar e ser um pouco mais interativo, porque é bem estranho, vocês nem imaginam conversar sozinho. Eu vou precisar realmente disso de vocês, de que a gente faça essa recapitulação e, e a gente veja em que nível a gente realmente está, até onde a gente realmente aprendeu, para a gente poder avançar para os próximos assuntos. Então tá, gente. Só isso mesmo por hoje. Até próxima semana. Tchauzinho.